Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja. Pastor Adriano Moreira aqui com você mais uma vez, em mais uma série do nosso canal. E mais uma vez na série Você Entendeu Errado, por conta de algo assim que foi meio que surreal nas redes sociais e eu não posso deixar passar sem falar de que algum outro texto foi entendido errado. Mas eu não posso deixar de pedir a você que você se inscreva em nosso canal, que você curta, que você compartilhe, principalmente curtir, para que então a rede entenda a importância desse vídeo, que você também nos siga no Instagram, no Facebook, permita que a gente chegue em muitos outros lares, em muitas outras famílias, em muitas outras pessoas, com o ensino da palavra, com a propagação da palavra de Deus, e aproveite e compartilhe com muita gente. Bom, então você entendeu errado, ou melhor dizendo, o pastor Ed René Kivitz entendeu errado o Salmo 131 e verso 2. Então, vem comigo para entender certo. Bom, neste vídeo e nesta série especificamente, Você Entendeu Errado, eu tenho sempre enfatizado, e eu sempre começo com essa introdutória, com esse prelúdio aqui, é que nós temos sempre entendido errado muitos textos por ignorarmos o contexto, seja o contexto imediato, o contexto remoto, o contexto cultural, enfim, negligenciou algum contexto de um texto, vai entendê-lo errado. E este é um texto que foi usado pelo pastor Ed René Kivitz para apresentar Deus como um Deus mãe. Fique surpreso. Eu não sou o único que estou falando nas redes sociais, talvez seja até um dos últimos a estar falando, porque muita gente também fez algum comentário a respeito. Mas ele usa o texto do Salmo 131 e verso 2 para justamente apresentar Deus como um Deus mãe. Bom, penso que ele entendeu errado, porque esse texto ele diz assim: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Essa é a versão da nova versão internacional. Nova versão internacional porque ela traduziu até melhor um pouco, porque está falando de uma criança recém-amamentada, ou seja, de uma criança que acabou de amamentar-se no seio da mãe e que agora está ali, acalentada no colo da mãe, segura, tranquila, calma. Porque este é um salmo que está falando de orgulho, em contraposição à humildade, a sossego, à tranquilidade diante de Deus. E como muitos outros textos da Escritura, Deus e Jesus se comparam a alguma figura, para que a mensagem, melhor dizendo, ela seja entendida, seja compreendida. Jesus, por exemplo, vai lá em Mateus 23 também fazer uma comparação a uma galinha, dizer para Jerusalém que muitas e muitas vezes quis acalentar, abraçar, cuidar de Jerusalém, assim como uma galinha está abrigando debaixo das suas asas os seus pintinhos. Você também vai encontrar o Salmo 91, quando Deus também está dizendo, ou seja, o Salmo está dizendo, que nós estamos abrigados debaixo das asas do Onipotente. Bom, em sua pregação, que foi no dia 13 de outubro, agora do ano de 2024, e foi intitulada Colo de Deus e a Saúde da Alma, o pastor Ed René Kivitz refere-se a Deus como um Deus mãe, e ele repete isso na pregação várias vezes, chamando Deus de mãe. Isso para, de alguma forma, falar de um Deus cuidador, de um Deus criador, de um Deus que, de alguma forma, trouxe cuidado para o seu. Então, para que você o ouça e veja ele falando, veja só o que ele disse na pregação. É o fato de você estar no lugar errado que faz você não se sentir pleno. Porque o lugar certo de você se sentir pleno é ali naquele colo de Deus, do Deus Mãe, que aqui não é o Deus Pai, aqui é o Deus Mãe, aqui é o Deus peito amamentando. O que uma criança precisa, recém-nascida,
precisa do leite da mãe, do peito. E o que mais? Danoninho, tênis Nike, celular novo? Não, precisa só do peito da mãe. O máximo da plenitude é a simplicidade. É aquele colo, fazer calar e sossegar a alma, descansar e repousar naquele colo. E eu sei que não tem nada do lado de fora de mim que vai me trazer a plenitude. Eu penso que tem, mas eu já descobri que não tem. Então eu fecho os meus olhos e vou lá para o quarto secreto. Vou lá para o meu quarto secreto e aí eu queria dizer para você uma coisa, que não tem mais uma vida mais maravilhosa do que você perceber-se, assumir-se, repousando no colo do Deus Mãe, no peito do Deus Mãe, e ficar ali. Como um lugar onde você vive, não é onde você vai de vez em quando, você vive. E de vez em quando você experimenta coisas na sua vida que são surpresas da mamãe do céu. Que quando você experimenta, você fala assim: só pode ter sido Deus. Esse telefonema só pode ter sido Deus. Encontrar essa pessoa justo hoje só pode ter sido Deus. Essa resposta só pode ter sido Deus. Isso que me chegou só pode ter sido Deus. Essa experiência só pode ter sido Deus. Bem, ele trocou o sentido, por exemplo, que Jesus se refere ao próprio Deus, que está em Marcos capítulo 14, verso 36, de um Deus que é Pai. Jesus está lá dizendo, Abba, Pai. Você vai encontrar isso, que é a fala de Jesus naquele momento da crucificação, e Marcos está retratando isso também. A ideia é de uma criança, no caso do texto do Salmo 131, verso 2, que é de René Kivitz, entendeu errado? É a ideia de uma criança que está recém-amamentada, acabou de amamentar-se no colo da mãe e que está agora confiante por estar na presença da mãe e a mãe na presença dela, ou seja, apenas a presença ali que traz confiança, que traz segurança, que traz consolo, que traz afego, porque o Salmo começa falando de orgulho, o versículo 1, ou seja, está falando de alguém que a priori estava orgulhoso, de a priori estava altivo, a priori estava se autoconfiando ou autossuficiente. E aí é no verso 2 que vem falando qual é a posição correta, que é a posição de humildade, de confiança em Deus, somente pela presença de Deus. E o verso 3, que é o último, vai justamente dizer para Israel, recomendar: espere no Senhor, Israel, espere somente no Senhor. Aqui está empregada uma figura de linguagem chamada símile. A figura de linguagem chamada símile é aquela figura de linguagem que faz comparações. E a Bíblia está recheada disso. O reino de Deus é como? Porque normalmente usa o termo como, usa o semelhante, ou o tal qual, ou o tal como. E é aqui que está, mais uma vez, mais uma símile. Porque o texto está dizendo que ele, inclusive dizendo, o salmista, que ele estava se sentindo diante de Deus, assim como uma criança que acabou de ser amamentada e está agora sentindo-se segura no colo da mãe. É uma símile. Assim como também você encontra no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 49, verso 15 e 16, quando Deus também está de novo dizendo, assim como uma mãe que possa esquecer-se, de um filho a quem está amamentando, todavia eu não me esquecerei de ti. Deus está fazendo a comparação, é símile de novo, no sentido de que, como é impossível uma mãe esquecer do filho que está amamentando, mas ele diz assim, ainda que isso acontecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. No verso 16 ele vai dizer que nós estamos escritos na palma das suas mãos. Ou seja, Deus ele é identificado nas Escrituras como Pai. Ele é identificado de forma
masculina, e de maneira que esse pai engloba todas as coisas. Esse pai é o pai que está sustentando, que pode ser comparado como uma mãe que amamenta, mas nós não temos no texto bíblico nenhuma referência direta de, principalmente, Jesus chamando a Deus de mãe. Por exemplo, você vai encontrar o próprio Jesus nos ensinando a orar. Mateus capítulo 6, verso 9, onde ele diz: quando orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Também você vai encontrar Paulo escrevendo à igreja de Corinto, na sua segunda epístola, capítulo 6, verso 18, quando ele também está dizendo que Deus vai se identificando e dizendo: eu lhes serei por pai e vós me sereis por filhos. Então, a gente não vê em nenhum texto da Escritura nenhuma identificação direta de Deus se chamando diretamente de mãe, ou de quem está orando, falando com Deus, inclusive o próprio Cristo, o Deus encarnado, e que é o Deus Filho, se dirigindo ao Deus como mãe, né? Ao Deus Pai como se fosse mãe. Na verdade, a gente, para não ser muito extenso nesse vídeo, é para dizer a você que não é preciso, e Ed René deveria saber disso, na tentativa de legalizar uma ideologia, de tentar dizer sorrateiramente que Deus não se identifica por um gênero e que você e eu também não deveríamos ficar preocupados com isso. Essa é a mensagem, bem subliminar. Não é preciso fazer isso e de forma que tente forçar numa interpretação de um texto que, no final das contas, se entendeu errado. Então, agora que você entendeu certo, que inclusive o Ed René Kivitz entendeu errado, saiba que Deus é Pai. E Deus é um Pai que não precisa ficar se identificando como gênero para você, nem para mim. Ainda que nas Escrituras você não encontre nenhum versículo sendo Deus identificado de modo feminino. Sempre está do modo masculino como Pai. Mas Deus não precisa de nenhum gênero, até porque Deus não é humano. Os humanos foram feitos macho e fêmea. Deus é espírito. Deus não precisa de uma identificação de nenhum gênero para ser aquele que cuida de você, para ser aquele que cuida de mim, para ser aquele que cuida de nós de uma maneira maravilhosa e extraordinária. Mas a Bíblia me ensina que, ao me referir-se a Ele, eu me refiro como Pai, assim como a Deus Pai, assim como a Deus Filho, assim como a Deus Espírito Santo, pois é assim que as Escrituras me ensinam. Então, agora que você entendeu certo, deixa seu like, deixa seu comentário, faça também suas críticas, compartilhe, porque afinal de contas, esse canal também é seu.